como presidente, inclusive, da Frente Parlamentar de Gestão Pública, é um debate que eu tenho tido no meu mandato muito intenso. Eu vejo que aqui no Distrito Federal, o grande câncer dessa cidade, o grande câncer do Distrito Federal, está no modelo adotado da gestão pública. Nós não podemos imaginar que aqui, com 40 secretarias de Estado, tenha mais trabalho do que o Estado de São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes, né, e só tem 26 secretarias. Então tem alguma coisa muito errada aqui no Distrito Federal, e aí nós entendemos que é preciso reduzir essas secretarias para metade. Com 20 secretarias aqui no Distrito Federal, se governa bem. Agora, além das secretarias, nós temos um problema que é onde o cidadão mora, que aí é mais grave ainda, porque é lá que o cidadão, todo dia, precisa ver o serviço público, precisa ver a presença do governo ao lado, arrumando as calçadas, arrumando a iluminação, arrumando o mato, a grama, os jardins que estão ali. E nas administrações regionais, então aí perdeu-se a vergonha por completo. Nós temos administrações regionais que são feudos realmente de deputado distrital e que naquele feudo quem manda é o deputado distrital e a única coisa que ele pega é a bênção do governador e que o governador normalmente sempre dá. Nós temos cidades aqui como a nossa Ceilândia, a nossa querida Ceilândia, que é maior que Florianópolis, é maior do que Vitória, é maior do que Palmas. E essas cidades, como Florianópolis, tem lá aqueles que optaram pelo concurso público cuidar da cidade. Então eles exercem a profissão quase como um sacerdócio. Eles são os engenheiros, são os advogados, são os gestores públicos, são aqueles ordenadores de despesa que serão e são responsabilizados, inclusive de uma forma diferente, se não cumprirem o trabalho de cuidar da cidade. Aqui não. Aqui, como você mesmo disse, a pessoa chega lá sem preparação nenhuma, com currículo e com o QI de quem indica e assume uma posição e temos administrações regionais com mais de 90% desses que tem o QI, que é o quem indica. É preciso mudar. O Distrito Federal funcionará quando tiver uma gestão pública eficiente, quando tiver o pensamento do prestador de serviço público que ele está devolvendo os impostos em forma de serviços. E essa forma de serviços passa pela saúde, passa pela educação, passa pela segurança, passa pelo transporte. Nós temos que implantar um programa de valorização do funcionário público, sim. Isso é importante. Mas para isso nós temos que ter 3 pilares que me parece que não são usados aqui no Distrito Federal. Primeiro é traçar uma meta. O funcionário público tem uma meta a ser cumprida. Se for na área de saúde, vamos dizer, um médico ele tem que ter tantas consultas por semana, tantas consultas por mês. Se for na educação, o professor tem que ter aquela classe avaliada de uma forma que todos aqueles alunos aprenderam aquele currículo que foi ensinado e a mesma maneira ao passarem nas provas que são do Distrito Federal ou são nacional e tem uma avaliação de pontuação significada. A partir daí nós temos então a cobrança desse resultado, que é o segundo tripé, é a meta, a cobrança da meta. Após aí sim a valorização, após o reconhecimento, após a meritocracia. Então, se usarmos o tripé, meta, cobrança e valorização, que é a meritocracia, nós conseguiremos atingir o que nós precisamos. As administrações regionais precisam de concurso público já. Precisam ter aqueles funcionários que estarão para cuidar da gente. O cidadão aqui, Toninho Pop, o cidadão não mora no Palácio Buriti. O cidadão mora nas nossas cidades e elas têm que ser melhor cuidadas.
Elas têm que ter profissionais que cuidem da cidade e cuidem de todos nós que lá moramos. A gestão pública, apesar de ser uma palavra um pouco complicada, ela é o fundamental para qualquer governo, para qualquer pessoa que quer administrar, faça a verdadeira intenção de quem, inclusive, elege esses administradores, que é ter o serviço público eficiente, com eficácia e devolvido à população, como a questão de impostos que você tanto paga. E aqui no Brasil, me parece que nós estamos aí em segundo, terceiro lugar no mundo carga tributária, de carga tributária. Quando você falou em meritocracia, o Bororó me olhou com o olhão assim. Meritocracia. A meritocracia é o mérito do negócio, entendeu? É o reconhecimento. É o reconhecimento. Quer dizer, teve as metas. O governador, o secretário, o administrador cobra em cima daquelas metas. Você cumpriu, eu reconheço, é o mérito. E a bacia, meritocracia. Queria complementar. Na 8h36, fala, João. Deixa eu complementar, porque é um assunto também interessante, de respeito à questão da gestão pública, é como criar uma identidade do administrador da cidade com a própria cidade. Ou seja, muitas vezes se tem um administrador de certa cidade que é morador de outra. E como é que se resolve essa questão? Eu acho que isso devia ser proibido, pô. O cara mora em outro lugar. Mas acontece isso constantemente, né? O que a gente vê, por que o administrador não é eleito, escolhido dentro da comunidade? João, nós entramos inclusive no Tribunal de Justiça e eu tive o apoio da OAB e do Ministério Público para que o Tribunal de Justiça decidisse e obrigasse o governo do Distrito Federal e a Câmara do Distrito Federal a implantar o que já está na nossa lei orgânica há mais de 20 anos, que são 2 artigos de extrema importância e que os últimos 20 anos não foram implantados pelos governadores que aí passaram, que é a participação popular na escolha do administrador e também cada administração com seus conselhos comunitários. O Tribunal de Justiça, há uns 3 meses atrás, aprovou e concordou com o nosso pedido e da OAB e do Ministério Público e obrigou o governo que em 17 meses implante definitivamente, junto com a Câmara Distrital, o modelo da escolha dos administradores. Nós defendemos, João Zizo, que esse conselho seja composto por segmentos organizados ali daquela cidade, daquela administração regional, sem custos. Não podemos aumentar o custo, não podemos criar a Câmara de Vereadores e nem a Prefeitura. Nós temos que ter sem custo. Então nós podemos pegar o Conselho de Segurança, o Conselho Tutelar, o presidente da Associação Comercial. Então cada cidade teria esses conselhos comunitários. Eu sugiro que cidades até 100 mil habitantes tenha 10 cadeiras desse conselho comunitário e cidades acima de 100 mil habitantes tenham 15 cadeiras de representantes que não receberão por isso, porque já recebe como presidente do Conselho de Saúde, como o Conselho Tutelar. Esse conselho declara vago o cargo de administrador regional. Declarou vago o cargo de administrador regional, faz um chamamento de currículo com algumas exigências. Uma delas, ser morador da cidade. Segunda, ter ficha limpa, porque não dá para pôr um administrador lá que não tenha ficha limpa. Outro detalhe, não dá para pôr um administrador que não faz nada também, então ele tem que ter comprovação de ser gestor público ou privado nos últimos 5 anos. Então ele comprova isso tudo com o currículo apresentado. Este conselho comunitário, que são de 10 integrantes, escolhe uma lista tríplice, escolhe 3 nomes, como acontece também para a escolha do ministro do Supremo, do desembargador do Tribunal de Justiça. Encaminha essa lista tríplice ao governador, o salário é gordo, com certeza terão lá 100, 200 pessoas que estarão se propondo a ser administrador. Os 3 selecionados, o governador chama e diz o seguinte:
eu acordo 6 horas da manhã, já ligo para o meu administrador. Vou dormir 23h30 e ligo para cobrar o que aconteceu durante o dia. Você topa trabalhar comigo? Uma eleição direta seria isso. Exato. Com certeza absoluta, o governador entre os 3 terá um deles que será o escolhido. E já avisa, você pode ser demitido pelo Conselho Comunitário na sua maioria ou por mim se não trabalhar. Pronto, resolveu o problema da administração. Esse plano é muito bom, mas isso não vai acontecer nunca. Eu posso garantir para você, Toninho, que se você for governador, se eu for governador, 1º de janeiro de 2015, eu assino esta alteração exatamente nesses termos que eu estou colocando aqui na sua rádio. Olha lá. Não tem dúvida, porque é a única maneira de funcionar, pessoal. Quando o administrador faz parte do feudo de um deputado, automaticamente ele não tem obrigação com a cidade, com o cidadão. Ele tem obrigação com o feudo. E normalmente o deputado, e todos eles são muito sabidos, e eu tenho certeza disso, né, porque para chegar deputado não é fácil. Então o que acontece? O deputado já escolhe um administrador que seja de porte menor do que o dele na capacidade de tocar as coisas. Porque já imaginou se ele escolher um cara mais inteligente, na próxima eleição toma a vaga dele. É verdade. Então o que nós estamos propondo aqui é uma coisa real, pessoal. É uma coisa pé no chão, é uma coisa de responsabilidade e deixando bem claro, Toninho e João Zisba, não pode aumentar os custos. Tá? E eu ainda complemento, a partir daí é preciso ter um orçamento para aquela administração regional para que ela consiga trabalhar. Ela não pode precisar trocar a luz do poste da frente da administração, bater na SEB, cortar a grama de frente da administração, bater na Nova Cap. Então tem que ter um orçamento. Eu proponho que os 3 impostos mais originais daquela cidade, que é pago dentro daquele quadrado da cidade ali, o Taguatinga, tem um quadrilátero que tem empresários, tem empresas, tem uma estrutura imensa de recebimento de impostos. Nós temos o IPTU, é o imposto original da cidade. Uma cidade não paga IPTU para outra, é aquele quadrado ali. Uma parte desse IPTU vai para uma cesta, fica na cidade. Uma parte do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Imóveis, também fique na cidade, e uma parte do ICMS também fique na cidade. Com isso nós teremos a cesta básica do orçamento daquela cidade para fazer as coisas de grande emergência. Tem solução os problemas do Distrito Federal. É preciso coragem para enfrentá-los.